Olá, eu sou Grace Pinho, sou designer especialista em Canva e Silhouette e agora também em IA, Inteligência Artificial. E eu vou ensinar para vocês aqui mais uma aula, né, gente, desse curso maravilhoso, que é o curso profissional papeleira da Papelaria PRO. Então vamos lá então falar sobre o maravilhoso estúdio Silhouette. Aqui você já tem aulas falando sobre como que funciona o estúdio Silhouette, como que ele ensinei vocês a trabalhar com as ferramentas aqui para quem que é que serve o estúdio Silhouette. Então sobre tudo isso nós falamos aqui nas nossas aulas, né? Como é a configuração da máquina Cameo lá na própria máquina, eu tirando ali, fazendo um vídeo explicando como você faz a configuração dos carrinhos, a calibragem dos carrinhos, né? Como é que você faz a limpeza. Então tem tudo isso no nosso curso profissional Papelaria PRO, tá? Que nós vamos mostrar agora, falar agora sobre o corte e enviar, como que é que faz a configuração e enviar aqui do nosso Silhouette Studio para nossa máquina Cameo, no meu caso Cameo 4, tá bom? Esse Silhouette Studio aqui, essa configuração, gente, ela vai ser basicamente para todas as máquinas Silhouette, tá? Seja Portrait, seja Cameo 3, seja Cameo 5, tá? Aqui nós já temos o nosso sistema, ele já está atualizado, ele é o 5.0, tá? Que é a última atualização do Silhouette Studio. Gente, que eu vou falar para vocês aqui é uma coisa muito importante na questão de você ter um CorelDRAW, um Photoshop ou um Silhouette Studio, né? Em outras aulas já falei isso, mas como a gente vai trabalhar agora aqui essa questão de configuração, eu vou falar, vou falar novamente para vocês, tá? Gente, CorelDRAW e Photoshop, até alguns tempos atrás, alguns anos atrás, ele era insubstituível, né? Para nós que criávamos personalizados, até para nós que estudamos design. Né? Na realidade, a gente aprendeu tudo isso e tivemos que aprender para poder criar moldes. Era muito mais difícil. Hoje em dia, o nosso Canva já trouxe ali um alívio para nós, né? No qual a gente já tem ali algumas imagens já prontas, né? E também aí veio para mim o Silhouette Studio, no qual eu troquei definitivamente o Silhouette Studio, o CorelDRAW pelo Silhouette Studio. Nunca fui muito afim, assim, do Photoshop, ele é muito complicado. CorelDRAW é um pouco complicado, mas é menos que o Photoshop. Mas entre CorelDRAW e o Studio Silhouette, eu prefiro o Silhouette Studio, tá? Aqui vocês podem ver que vocês nunca vão ver no meu computador, nesse aqui, o tal do CorelDRAW. No outro, nas outras aulas de alguns anos atrás, você ainda via aqui na minha barrinha o CorelDRAW, né? Hoje em dia já não mais, já tenho acho que uns 4, 5 anos que eu não tenho CorelDRAW mais no meu computador, né? E o ter o CorelDRAW é tão ruim assim, Grace? Não, era bom. Só que o problema é que o CorelDRAW a gente pagava muito caro. Eu comprei o meu CorelDRAW, se não me engano, em 2017, 2018, não lembro o ano que eu comprei meu CorelDRAW pela primeira vez. E, tipo assim, muito caro, né? Ele passa de R$ 2.000, o CorelDRAW e o Photoshop também. E aí, então, assim, não era uma coisa assim que eu falo assim, nossa, era muito fácil, era difícil o acesso, né? Mas depois que eu tenho já a Silhouette Studio, não precisei mais. A única coisa que você vai precisar, porque existe alguns designers, eles vão desaprovar, gente. Tanto designer quanto às vezes uma especialista em silhuete, especialista em sublimação, eles vão querer dispensar o Silhouette Studio para sublimação, tá? Mas eu vou falar uma coisa para você, você não precisa mais pagar caro em um CorelDRAW ou um Photoshop para criar sua sublimação. Através do Studio Silhouette você consegue fazer as duas coisas, tanto a estamparia quanto também o personalizado, a sublimação e personalizados, tudo com o Studio Silhouette. A única coisa diferente que você vai ter que fazer é baixar um perfil de cores, tá? O meu perfil aqui, que eu baixei nele é o perfil de cores do Adobe. Tá? Você pode estar indo no YouTube, colocar assim, ó, Adobe, baixar perfil de cores do Adobe. E lá ele vai aparecer alguns vídeos, tá? E aí você vai procurar o vídeo que ele tem a promessa de entregar o Drive. E aí você vai ver que no Drive ele vai ter o Adobe, você vai vir, vai instalar no seu computador e aí ele vai fazer a configuração correta para você estar trabalhando com as cores perfeitas, né? No Silhouette aqui dentro do Silhouette Studio para fazer a sublimação. Grace, tem como provar que isso ocorre de fato? Tem, gente. É só você seguir lá, né? A última empresa que eu abri foi Canec Terapia, ela é junto com a gráfica, tá bom?
mas é diferente o ramo porque é sublimação, tá? Eu mexo com estamparia de camiseta, boné, essas coisas, mas dentro próprio mesmo do Instagram eu só tenho um perfil de caneca e o Tangará personalizados, tá? Então, sublimação e é, a gráfica. Minha gráfica, ela não chama Tangará personalizados, esse arroba é somente para quem já foi minha aluna de engajamento, sabe que a gente arruma, coloca aí um arroba fácil para nossa localidade, para que as pessoas encontrem a gente com mais facilidade, né? Então, Tangará é o nome da minha cidade, personalizados é o que eu faço. E caneca e terapia já é uma coisa mais abrangente, porque além de eu vender as canecas dentro de Tangará, eu crio cursos usando os meus kits que eu crio, né? E são vendidos online através do Caneca e Terapia. Lá vocês podem ver as embalagens que eu crio para as canecas, né? E também você vai ver que é super possível criar caneca através do Estúdio Silhouette, que tudo lá é sublimação vindo do Estúdio Silhouette. Você vai entrar lá, você vai ver as canecas maravilhosas, perfeitas, que eu crio somente no Estúdio Silhouette. Com o Estúdio Silhouette, você manda fazer o prompt certo na IA, que a maioria é IA que eu crio. Eu peço as imagens na inteligência artificial propriamente GPT, especificamente GPT, que é o qual eu uso para estar criando as minhas imagens, as minhas estampas, os meus elementos, tudo é no GPT, tá? Então aqui, caneca e terapia, você vai ver lá as minhas canecas e tangará personalizados, onde eu tenho um pouco do meu trabalho na gráfica. Gente, realmente não dá tempo da gente gravar tudo e tirar foto de tudo, de passo a passo. Queria eu ter esse tempo, não tenho, tá? Então, assim, lá tem muita coisa de anos já, porque eu já trabalho com isso há muitos anos, né? Como disse para vocês, eu trabalho no ramo de papelaria desde 2013. Então ali tem bastante coisa para vocês verem, né? Mas especificamente agora, só para vocês terem certeza do que eu tô falando sobre o perfil de cores, sublimação e personalização dos personalizados e das canecas ou outros sublimados, tá bom? Unidas Criativas, arroba Unida Criativa é o meu perfil, onde eu mantenho ali as minhas alunas, onde eu peço para vocês seguirem também Unidas Criativas, tá? Onde eu passo algumas dicas, a gente conversa às vezes através de live, alguns stories, para a gente se aproximar, se conectar um pouquinho mais com vocês, para saber o que é que vocês querem entender, o que vocês têm alguma dúvida, ou passar algum tipo de aviso, é através do Unidas Criativas. Temos perfil de comunidade para quem compra o nosso curso profissional, gente. Tem um perfil de comunidade dentro do WhatsApp, onde tem mulheres criativas ali, que são alunas também, que já trabalham ali com personalizados, tá? Você que é iniciante, vem para cá. Você que tem muito tempo que trabalha em personalizados, mas quer coisa nova, quer alguém para ter confiança, quer apoio, quer suporte, compra o nosso curso que você vai ter tudo isso, tá? E temos também no Telegram a comunidade, onde lá é baixado desde muitos anos, deixa eu ver, muitos anos não, né, gente? Mas eu acredito que seja 2020, 2021, são os moldes, né, que a gente cria aqui, ou que pega já moldes prontos, temas, né, de várias personalidades personalizadas para festa. A gente tem vários drives lá totalmente gratuito para quem entra na comunidade para estar baixando e usando os nossos moldes ali dentro, tá bom? Então, adquiram aí, gente, o curso profissional Papelaria PRO para você entrar dentro da nossa comunidade e dos nossos grupos também de papelaria personalizados e agora também de sublimação. Bom, gente, então continuando, vamos lá então falar aqui sobre esse botãozinho de enviar, ok? Vamos pegar um molde, pegar esses moldes, o molde aqui do Dia dos Pais, no qual a gente já trabalhou ele aqui para tirar ele do PNG. Isso aqui é uma aula que eu dei trazendo moldes, né, do Pinterest para cá, para a gente estar fazendo moldes limpos e estar trabalhando nesses moldes na vontade que a gente tem, com os papéis que a gente tem para a gente personalizar da forma que a gente quer. Então é necessário que a gente transforme ele num molde editável. E tem uma aula no curso para isso, né? Então vamos lá então, que hoje é só no botão enviar, pegar esse molde limpo do jeito que está aqui, para explicar melhor para vocês como é que funciona, tá bom? Bom, dentro dos moldes, todos os moldes que vocês pegarem, seja os que eu vou fornecer para vocês, os moldes criativos, de caixa ou sacola, né, diferentões,
Existe também os moldes normais, que esses moldes que vocês às vezes vê na internet, ou que você já até trabalhou fazendo aquelas festas de aniversário, tem também dentro do nosso curso os moldes gratuitos, né? Mas todos eles têm coisas em comum. O que, que é? Corte e vinco. Vinco são as partes onde a gente dobra e cortes são as partes onde corta. Esse aqui, gente, tem como trabalhar ele tanto na máquina silhuete quanto para quem é tesourete. Tá indo o molde dele para vocês também, entre outros moldes também, no qual vocês já mostrei para vocês aí. Se vocês ainda não viram, procura no meu perfil que vocês encontram os moldes já que eu disponibilizo dentro do curso, que são moldes bem mais radicais, bem personalizados, no qual eu mesmo criei. Deixa eu ver se tem algum aqui. Lateral. Ó, esses moldes aqui sou eu mesma que crio, tá? E tem aula ensinando como é que faz e também tem ele pronto somente para você personalizar. Deixa eu virar ele aqui para vocês verem, ó. Tá? Que esse aqui é um molde da minha da minha sacola da caneca, tá? Que vai a caneca aqui e é um molde, uma sacola para kit, caneca e o panafé, tá? Para ver com os dois aqui aparecidinhos aqui, tão bonitinho que fica. Mas vocês já devem ter visto no meu perfil essa sacola aqui, vocês encontram esse molde lá dentro para vocês personalizar também, tá? Vai para vocês esse molde. Bom, mas o que eles têm em comum então são essas partezinhas aqui, no qual a gente chama de vinco e corte. E é o que a gente vai falar agora aqui. Quando você termina um molde, você vai passar ele para sua máquina Studio Silhouette, você precisa entender essa parte aqui de como ela é configurada, gente. Deixa eu ligar aqui a minha máquina que ela está desligada. Calma aí que eu já volto, vou ligar ela aqui, já volto aqui. Agora ela já está ligada, tá? E a gente vai trabalhar aqui para vocês entenderem. No molde, como eu estava mostrando para vocês aqui, eu coloquei ele de duas cores. Por que duas cores? Porque existe aqui uma configuração, uma opção de você cortar por cores. E existe a opção padrão, onde vai tudo ficar vermelho, conforme você viu aqui, ó. Aqui tá o nosso molde, ó, gente. Aqui, vinco, e o que tá reto é corte, correto? Vamos falar dele aqui primeiro. Vamos falar dessa primeira opção aqui. Essa primeira opção aqui de corte, gente, ela é uma opção de corte onde você vai pegar todas as cores que tem no seu personalizado. Então, assim, eu não indico ela, porque eu tô aqui pra simplificar a sua vida. Então, eu não vou explicar ela porque ela é um pouco complicada, tá? Então, vamos pular ela. Vamos pra uma coisa mais fácil. Existem alguns moldes que você vai encontrar, que você pega, às vezes, compra um drive ou ganha um drive de doação, e ele vai estar em duas cores. Por que ele tem duas cores? Porque quem fez esses moldes pode ser que já seja bem antigo, né? Um molde, antigamente, a gente só tinha esse corte aqui, ó, no Studio Silhouette. A gente só tinha essa opção, a opção que era cortar e tracejar somente por cor, tá? E ainda tem, eu acredito que nas próximas atualizações uma hora vai sair, porque ela é mais complicada do que a padrão, né? Hoje em dia a gente já tem a padrão. Então, assim, essa aqui seria como? Cor azul, tem cor azul? Não tem, então você não marcaria aqui, você desmarcaria, porque você não tem cor azul. Você tem duas cores aqui, vermelho e verde, né? Verde e vermelho. Essas duas cores aqui você ia colocar aqui, ó, você faz a configuração. O que ela é o verde? Ela vai cortar? Não, ela não vai cortar. Ela vai pra ponto A. Ela vai fazer o quê? O vinco. Rascunho, o que é rascunho? Rascunho é somente aquele tracinho que não corta, nem vinca, nem nada, é só rascunho. E aqui o pontilhado seria para uso de caneta, tá? No que a gente não tá trabalhando com caneta aqui. Nós estamos trabalhando com corte e vinco. Então, no verde aqui, ela seria o quê? Pontuação. E no vermelho seria corte, que é contínuo, cortar, tá? O meu aqui já tá correto porque eu já deixo configurado, né? Mas, porém, gente, eu não gosto dessas configurações aqui pra fazer o corte, por isso aqui dá muito trabalho, tá? É possível fazer, eu já fiz, né? Antigamente fazia, mas hoje em dia eu prefiro mil vezes padrão. Ele vai ficar tudo vermelho e você ele vai ler o quê? Ele vai ler conforme, de acordo com como é o risco. Ah, o risco ele é contínuo, então é corte. Essa forma que a máquina de corte lê. Ah, é tracejado, então ela vai ser vinco. Então aqui eu não preciso colocar coisa, porque ele já sabe o que ele vai fazer. Aqui ela vai passar, vai deslizar a lâmina, e aqui ela vai corte sim, corte não, que é o tracejado, que é o nosso vinco, correto? Então aqui, isso aqui você vai trabalhar com o padrão. O guia, gente, é quando tem alguma atualização, quando dá algum erro e tudo mais, aí você continua aqui embaixo, mas esse não é o nosso caso, tá? Nós queremos trabalhar apenas com corte e vinco aqui. Quando tiver alguma atualização, você vê se tem alguma atualização, você olha aqui no guia, tá bom? Então vamos lá, padrão. Aqui no padrão, você pode ver que tá todo vermelho intenso. Caso tenha alguma coisa que, eu não vou querer fazer vinco aqui. Vamos supor que eu não quero fazer vinco, então eu venho aqui ignorar linhas selecionadas. Pronto, não tá mais intenso, quer dizer que não vai cortar. E se for vermelho, a mesma coisa. Se não tiver intenso, é porque não vai cortar. E onde tiver intenso, é onde corta. Então muitas das vezes você tá mandando um corte, aí sabe que tá muito vermelho, pode ter duas linhas de corte juntas. E aí você tem que voltar e separar essas linhas, tá? Aqui, ó, vamos supor aqui, ó. Vou dar um exemplo pra você nessa aula aqui. Vamos supor que eu tenho aqui duas aqui. Só que às vezes ela fica tão juntinha que vamos supor que você não tá vendo que tem aí. Aí chega lá, você vai ver, ó, vamos colocar elas aqui. Você vai ver qualquer unha, você vai tá muito forte, ou seja, tem alguma coisa errada aí, né? Tá muito forte. Então aí você vai lá e vê que precisa de um deslocamento, que uma tá dentro da outra e que vai ter dois cortes aí. Ou seja, o seu tempo, o seu item pode ser que fique menor ou maior, e o seu tempo também, pra esperar fazer esse segundo corte também vai demorar. Então é um corte só, é uma linha apenas. Ó, deixa eu tirar ela aqui, voltar ao nosso original. Pronto, tá aqui.
Quando ela tiver, você tá vendo que tá nessa cor apagada, o que você tem que fazer? Use todas as linhas selecionadas. Pronto. Isso tanto pode ser na cor azul ou na cor vermelha. Vai ser a mesma coisa. A única coisa que difere são as cores por causa do nosso visual, da nossa óptica de visão, entende? Às vezes atinge algum ponto vermelho, a gente não se sente bem olhando pro vermelho e pro azul, a gente tem essa opção, ou azul ou vermelho, mas a configuração é a mesma, a função é a mesma. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, como eu me sinto muito melhor fazendo vermelho, então vai ficar vermelho. E aqui, Grace, vamos colocar também. A gente vai usar essa linha também, use esboço da seleção. Pronto. Tá normal. Quiser tirar, tira. Quiser colocar, coloque. Beleza? Selecionou tudo, aí use toda a linha selecionada. Selecionou só um, use o esboço selecionado. Ou seja, tudo é todas as linhas selecionadas e um item só é o esboço selecionado. Né? Aqui. Certo? E aqui, vamos configurar essa parte aqui agora. Depois já tá configurado aqui, tá alinhado, você tá vendo que ele tá dentro aqui, ó, da sua parte de corte, né? Esse corte aqui, ele não tá com a marca de registro, porque a gente já tem uma aula sobre marca de registro, tá bom? Então a gente vai fazer aqui somente pro botão enviar a configuração. Gente, quando você abre seu StudioSwitch, a maioria das vezes ele vai vir cartolina com brilho. Assim, dá pra fazer essa cartolina com brilho no papel gloss, ou que seja no papel mate? Sim, gente, dá 100%. Só que aí toda vez você vai ter que mudar as configurações aqui. Seja pro mate, seja pro gloss, seja 180, seja 230 de gramatura, você vai ter que estar mexendo aqui. Caso você não queira mexer aqui e quiser já pegar algo mais específico, vamos supor que eu quero criar essa caixinha aqui, essa maletinha, no 180. Então você vem aqui e escreve aqui, ó, no campo de busca, 180. Já vai aparecer papel, foto, 180 gramatura, ou o offset 180. No meu caso, a maioria das vezes eu trabalho com gloss, então coloquei o gloss. Então o que vai acontecer? Ele já vai vir toda a configuração correta pra mim. Qual que é a configuração correta? Pra mim, no caso de 1 milímetro, tá? Tem que ver que a minha lâmina, né, 1 milímetro, ela não é mais a que veio na minha silhuete. Eu já troquei, tem várias outras lâminas, né? Cada coisa tem uma lâmina, dependendo da gramatura do papel, dependendo também, às vezes, do corte, tudo mais, é uma lâmina diferente. São várias lâminas, não existe só uma lâmina, tá, gente? São várias lâminas. Mas a que vem na silhuete mesmo da máquina é a automática, tá? Autolâmina. Mas no meu caso, eu tenho essa lâmina, tem a caneta, tem a autolâmina. Então, a gente vai colocar nessa aqui, tá? Que é no manual, que a gente mexe na mão, lá na voltagem dela, lá, é manual, que a gente muda aqui, ó, profundidade de lâmina, tá? A força 24, velocidade 3, e eu não indico você passar disso, tá, gente? Porque corta totalmente o papel desconfigurado, até mesmo com a marca de registro ele corta desconfigurado aqui, tá? Pode ser que haja muito erro de corte, tá? Torto, mal cortado, então normalmente muito a velocidade, no máximo 4. Mas eu no Studio 5, agora nesse LED, nessa atualização, eu sempre uso somente 3, tá? Passada só uma, que é um papel fino, e profundidade da lâmina 4. Essa é a configuração que já está no meu foto 180, tá? E 230, não é o 180, eu quero 230. Então vai vir aqui, ó, 230, tá bom? E se eu quiser, e você pode estar mexendo aqui também, gente, depois salvar, porque o meu eu fiz, tá? Essas configurações aqui são salvas. Então, se você quiser, depois você ver que ficou melhor, só vem aqui salvar, que vai salvar conforme você editou. Ah, vamos procurar outro papel aqui, vamos ver se tem um papel 115, que seria o adesivo, né? O adesivo a gente trabalha com 115. Ah, não tenho 115 aqui de gramatura 115. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um. Eu vou criar um de 115, no 115. Ó, mais, aqui tá ele aqui, ó, papel cartão, tal, tal. Você vai colocar aqui, ó, papel, adesivo, tá? E aí você vai fazer toda a configuração dele aqui, tá? Você vai fazer toda a configuração dele aqui e você vai clicar em salvar. E aí pronto, ele vai estar juntamente lá dentro do, aqui ó, para craft. Ele vai estar lá dentro junto com os outros papéis, tá? Aqui ó, novo material, você vai escrever o nome dele, vai deixar o nome dele e você vai salvar aqui, papel 115. Qual que é para adesivo? A força, ela não precisa ser muita, pode deixar em 11. Velocidade, um pouco também. Se der muito erro de corte, gente, aqui pode ser velocidade, tá? Passada é uma, aceleração uma, e profundidade da lâmina pode ser 2, porque eu gosto daquele de meio corte, tá? Não gosto de corte inteiro. Então, e aí você vem aqui e salva, beleza? Mas eu não vou salvar no meu aqui não, tá bom? Então, essa é a forma de você salvar mais um pra ele tá aqui, ó, juntamente com aqui dentro, o adesivo aqui, ó. Cartolina reverso, papel corrugado, onde você vai encontrar vários aqui, e todos eles, gente, já tem a configuração certa aqui. Se caso você ver que não deu certo aqui, você vai, altera aqui e salva ela, tá? Salva a sua própria configuração, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, aqui do ladinho você vai ver essa engrenagem. Essa engrenagem aqui, ela é ótima pra você ver. Caso você tenha alguma dúvida da sua configuração e quiser copiar essa configuração aqui, bate uma foto, depois você aplica no seu StudioSwitch aqui, que é a minha configuração. Dá super certo, tá? E caso você fez alguma configuração, achou que deu errado, é só você clicar na engrenagem aqui, restaurar materiais padrão. Ele vai voltar ao zero, vai fazer um reset, tá? Do que era antes, do como chegou aí a sua máquina StudioSwitch, tá? Ele vai voltar ao zero, do que era antes. Bom, no mais, aqui a gente tirar a forma de teste, vai fazer um testezinho ali de corte pra você ver, que é esse desenho aqui, vai fazer na ponta, pra ver se é isso mesmo que você quer. Você usa, Grace? Não, gente, não uso não, porque na realidade acho que já tem tantos anos que eu mexo com isso aqui, não preciso mais. Mas se caso você achar necessário, vai lá e use, tá? Mas, gente, tudo que você for fazendo tem como aprendizado, tem como se fosse uma aula mesmo, prática, escreva pra vocês entenderem. Máquina, estúdio, silhuete e a máquina de corte não tem vida própria, pois ela depende da nossa configuração. Nós temos um vídeo aí também nas aulas explicando como é que você contorna os erros, né? Às vezes pode fazer muito erro de corte, eu tô explicando no vídeo quais são os erros e quais são as formas corretas de se fazer. Às vezes você vai e faz uma forma aí, você acha que é o próprio estúdio silhuete, a máquina tá cortando errado, e não é a máquina, tá? É a configuração, ou às vezes até a falta de iluminação, tem algumas coisas a mais aí que pode ser que dê erro no seu estudo, no seu corte. Só um momento. Então aí você vai ver que pode ser que tenha alguns erros, né? E aí, nessa aula, dentro do nosso curso, você vai ver como é que você faz essa mudança aí, como você faz essas correções pra não tá tendo mais erro de corte, tá? E depois você enviar. Depois que você enviou, eu não vou enviar aqui, mas depois que você enviou, vai ter aqui pra você colocar mais deles. Ah, vamos supor, eu preciso imprimir aqui 20 dessa aqui. Você vai colocar aqui, ele vai, eu preciso imprimir, não, cortar 20 dessa aqui, ele vai mostrar aqui, você vai fazendo esses cortes dessas 20 caixinhas. E é isso, gente. Essa aqui é uma aula que eu espero que você tenha aprendido, tá? Ó, é uma aula sobre que você precisa muito aprender a trabalhar com ela. Força, gente, olha.
força, existe força mínima para trabalhar aqueles papéis bem. Eu não indico trabalhar papéis muito finos, tipo sulfite, offset, 70 de gramatura 90. Por quê? Porque você pode danificar a sua máquina. Ela não é para esse tipo de papéis, tá? E ela pode soltar ruídos de papel, aquele micro papelzinho que vai entupir a sua máquina de corte, vai danificar a sua máquina de corte, tá? E aqui eu já falei para vocês sobre a velocidade. A passada, você vai aumentar a passada dependendo da gramatura do seu papel. Eu mudo aqui pro Lamicote, é 2, tem papel craft, que é 3 passadas, tá? E aqui vai aumentando de acordo com a gramatura do seu papel, quanto mais grosso aqui. E tem a de 2 milímetros também, que isso aqui passa para 12, 13, 14, 15, tá bom? Que é a lâmina para craft, para papéis mais duros, mais enrijecidos, tá? Aqui, clica aqui em caso de problemas para se conectar. Dificilmente você vai ter problemas para se conectar. Mas se você for aluna minha, com certeza você vai pedir suporte e eu vou estar te orientando como é que você faz para se conectar novamente, tá? Então, é isso aí. Esse é o nosso curso de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, espero que seja proveitoso para vocês, está aplicando. Não entendeu? Assista mais uma vez a aula. E não se esqueça de estar aí comprando o nosso curso profissional papelaria, PRO, que é profissional, para vocês entenderem como trabalha melhor, da melhor forma, dentro do Silhouette. Tem todas as aulas aqui criando e editando moldes, tá bom? E caso você não tá ainda dentro da nossa comunidade, não tá ainda dentro do nosso Telegram, é só de escrever aqui, Grace, eu ainda não entrei. Dentro do curso, tem todo o link ali das duas comunidades para você estar entrando. Caso você ainda não entrou, se inscreve aqui, Grace, eu quero entrar na comunidade e eu vou estar liberando lá para você, vou estar te colocando lá, tá? Isso aí é comunidade. E o grupo de WhatsApp é para quem faz aí, para quem compra aí o nosso curso White Studio. Gente, esse curso é baratinho, ele custa menos que um pastel, juntamente aí com uma garapa, aí alguma coisa que você vai comer num dia, você consegue pagar esse curso aqui, que é super proveitoso, sem falar que vem ainda os moldes limpo e também já com alguns temas para você estar trabalhando. Mais de 2.000 moldes do que você já conhece e moldes que eu criei, tá bom? Beijo para vocês. Espero que vocês sigam lá Unidas Criativas. Clique no like aí, siga o nosso canal. Eu sou Grace Pinho e eu fui!